ela tem 30 anos, ela diz que ela se sente um fracasso, sem amigos, sem emprego e sem direção. E a gente vai assistir esse vídeo pra entender a situação dela, vai contar a história dela. Então a Camila Bussato, ela vai falar como que foi a vida dela até aqui. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já tô notando. A adolescência vai até os 25. Sabe por que a ciência fala isso? Porque é a partir dos 25 anos que a gente para de produzir colágeno na pele. Daí entra ruguinha, entra um rosto mais maduro. Não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. Não é velho. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. E com vocês, todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história e daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Isso é uma verdade, cara, que a Camila falou. A idade é só um número, pessoal. Eu já vi muito, por exemplo, pessoa com 15 anos tá se sentindo velho. Por quê? Porque não é mais criança. A gente foi muito vendido a ideia de que, não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Era assim até que surgiu a internet. Eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos foram baseados nessa ideia. Na escola, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo. Desde então, eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim. E eu não sabia o que eu queria. E isso é uma grande impressão. Porque, Camila, muita gente não sabe o que é, né? Mas a gente sempre vai olhar pra grama mais verde. Por exemplo, você tem um gatinho pequeno. Olha pra essa porra dessa onça pintada aqui de 50 quilos de altura. Você vai achar que o seu gato é ridículo. Nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescente chatona. Eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Ensino médio, pra muita gente, ensino médio é de muitas dúvidas e de medos. Ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito pra psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eventualmente as coisas começaram a melhorar um pouco. Sofá, e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Tava ocupando a cabeça, pelo menos, não tava à toa, né? Eu sempre fui fluente em inglês e eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. 1% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, se você é fluente em inglês, você faz parte de 1% do Brasil. Lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho pra mim tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês pra ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu tava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu tava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada, assim, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu já tinha morado sem os meus pais antes. Eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai. Isso eu senti quando eu caí no chão e quebrei as 2 costelas. Não tenho meus pais mais. Eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão
os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Na faculdade? Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar. A experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme. Eu não fiz faculdade, né? Foi bom você ter feito, até pra você ter desmistificado e ter desiludido. Nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né? Porque realmente, a parte boa da faculdade é que eu senti. Tá me hackeando, a Camila tá me hackeando. Numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Eu tava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Puta vida, hein, cara? É workaholic. Às vezes trabalhava até pra mais de uma escola. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão. E aí eu já tinha os meus 24, 25. Na época que a pandemia começou, eu ainda tava me movimentando mais pra melhora, pra cura do que... Porque eu tava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa e eu tava pensando de voltar pra faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou pra casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que tava no caminho certo e pá, caiu. Dói demais, cara. Saudade da família dói demais. Quando eu tava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Não assusta mais não. Se ele avança, parceiro, o tamanho dessa porra. Quando eu voltei lá pra casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. Me reconstruir aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa pra trás e eu tive meu momento de sentir o luto de ter perdido. Não é porque você voltou pra casa dos seus pais que você não viveu tudo que você viveu. Você só tá no mesmo lugar. Estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui. Por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. Você que assistia eu? Principalmente jogando videogame. Felca, e daí, durante a pandemia, eu decidi que tava na hora. Eu ainda fiquei um período dando aula online, comecei a fazer lives. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu tava pra trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, simplesmente você sempre vai estar pra trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração. Não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa... A verdade é que a vida é uma guerra eterna, menina. Até o dia que você morrer, a vida é uma guerra eterna de merda. Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar pra Curitiba. E eu decidi vir pra cá porque eu já conhecia aqui. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido frustrante, mas também um longo aprendizado.
aprendizado constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives. As coisas vão se alinhando com o tempo, né, cara? Eu ainda me sinto muito pra trás na vida. Muito, 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 muito. Esse é só um sentimento, porque você tá pra trás, de fato. Mas você também tá pra frente. Pô, tem gente que não tem o que comer. Hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo, com essa mensagem. O único que tá pra frente de todos os gatos do mundo, esse aqui é o gato rei, cara. Baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. Ai, que legal. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo pra cima é melhor de quando você tava, de onde você tava antes. O que a mãe, ela falou pra ajudar, mas não é verdade, não. Sempre tem como piorar. O sofrimento não tem teto, não. Sempre tem como se fuder mais. É esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta pra trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi pra caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa pra baixo ou que te faz acreditar que você tá indo pra trás, tá regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só pra você fazer. Enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força pra continuar. Nada é tão importante assim como a gente pensa, até porque vai todo mundo morrer. Se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda tá aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase, eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe, queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30, e isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos, isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria, e quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. E às vezes você vai tocar bateria e você vê que você não gosta, daí você desmistifica na tua cabeça essa questão. Eu sempre fui muito depressiva, eu tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir pra academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Academia ajuda, hein? Uma dica pra Bia, se você não faz academia, ajuda pra caramba, hein? Eu tenho saído sozinha às vezes, e eu tenho tentado me reconectar com pessoas, talvez possam vir a ser amigos. As coisas, elas nunca são certas e nunca são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu pra sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. A gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Pois é, pessoal, é uma história muito comum, por isso que é tão bacana, porque é identificável com muita gente. E essa é a grande verdade, cara. Nunca tá tarde pra fazer nada.